Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Estivemos alguns dias ausentes por conta de algumas questões, mas graças a Deus estamos de volta, estamos aqui para mais uma vez estar compartilhando com você a Palavra de Deus. E antes de refletirmos na Palavra de Deus, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 10 contatos no privado para que nós possamos nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Eu quero te convidar a refletir comigo no texto que está em Provérbios, capítulo de número 10, dos versículos 19 a 21. Provérbios, capítulo 10, versículos 19 a 21, que nos diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. Esses versículos destacam a importância de termos sabedoria naquilo que falamos, de saber usar as palavras, de usar a nossa língua para aquilo que vai abençoar a vida de outras pessoas e aquilo que vai trazer bênção também para a nossa vida. Quando ele diz assim que quem fala demais acaba caindo em transgressão, é porque realmente quem não controla a sua língua, quem diz tudo o que quer, acaba ouvindo também o que não quer. Quem diz tudo o que quer acaba gerando também constrangimentos, acaba gerando também desavenças, acaba gerando desconforto em suas relações. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque tem gente que diz assim, não, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho. Mas, na verdade, não é sobre falar o que pensa ou falar o que acha. É saber se de fato aquilo que vamos falar vai contribuir para a solidificação das nossas relações. É saber se aquilo que vamos falar, se aquilo que vamos falar vai gerar crescimento, vai gerar comunhão, vai gerar edificação na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for necessária para a edificação. Interessante observar que quando o apóstolo Paulo diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, às vezes nós pensamos em palavra torpe como um palavrão. Mas na verdade, palavra torpe é toda e qualquer palavra que não vai gerar, ou que não é necessária e não vai gerar edificação na vida de quem ouve. É toda e qualquer palavra que pode ferir, que pode machucar, que pode gerar constrangimento em quem ouve ou até mesmo em quem fala. Tiago, ele vai nos falar algo interessante. No capítulo de número 3, versículo 2, Tiago capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo.
Então, é interessante observar que a maneira como nós falamos, aquilo que nós falamos, o ambiente, o lugar e a forma como nós falamos, vai influenciar diretamente a qualidade das nossas relações. Às vezes, nós temos vontade de falar algumas coisas e achamos que temos que falar a qualquer custo, mas a verdade é que nem tudo aquilo que queremos falar, de fato, será bom para nós e para quem vai ouvir. Nem tudo que queremos falar, de fato, será bom para nós e para quem vai ouvir. Há pessoas que acabam... Há um ditado que diz que tem pessoas que morrem pela boca, né? E isso é verdade. Tem pessoas que acabam atraindo para si destruição por causa daquilo que fala, da forma que fala. Nós temos que ter cuidado. Não é sair falando tudo o que pensa, não é sair falando tudo o que quer. É ter sabedoria no falar. Interessante que ele diz assim, olha, aquele que controla a língua é sábio. Então, sábio não é aquele que fala tudo o que quer ou tudo o que pensa. Sábio é aquele que sabe o que falar, como falar, quando falar e com quem falar. Esse é verdadeiramente sábio. É aquele que consegue discernir o que falar, como falar, quando falar e com quem falar. A sabedoria está justamente em saber usar as palavras de forma que estas gerem edificação, gerem crescimento na vida de quem fala e na vida de quem ouve. Se aquilo que você está pensando falar não vai gerar crescimento nem edificação na sua vida e nem na vida de quem vai ouvir, talvez seja melhor não falar. E aí a gente precisa pensar o seguinte, antes de dizer qualquer coisa, nós precisamos pensar o seguinte, aquilo que você vai falar, aquilo que nós vamos falar, é verdade? Transmite bondade, reflete bondade? É necessário? Porque tem coisas que até são verdade, mas não vão transmitir bondade. E não é necessário. Às vezes, não falar é melhor do que falar. Interessante que em Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz que há tempo para todas as coisas. E ele diz que há tempo de falar e tempo de se calar. E há momentos em que nós precisamos realmente nos calar. Há momento em que nós precisamos nos calar. Às vezes nós nos damos mal porque falamos demais. Às vezes nos damos mal porque falamos demais. Quantas pessoas que estão aqui nesse programa, assistindo esse programa, ou que você conhece, que não já passaram por alguma situação constrangedora, alguma situação vexatória porque falaram demais? Falaram o que não deveria falar. Falaram no momento em que não deveria falar. Podia até ser verdade, mas não era o momento de se falar. Não era a forma de se falar. Não era a pessoa a quem falar. Então nós precisamos ter esse discernimento, precisamos ter essa sabedoria para que nós não sejamos prejudicados por aquilo que falamos, para que nós não venhamos ofender as pessoas ou ser ofendidos por causa daquilo que falamos. Alguém já disse que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então nós precisamos ter sabedoria. E aí quando chega no versículo 20, então a parte 19, o versículo 19, a parte B, diz que quem controla a língua é sábio. Então a verdadeira sabedoria consiste em saber discernir o que falar, como falar, quando falar e com quem falar. Aí no versículo 20 ele vai dizer o seguinte: a fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Por quê? O próprio Senhor Jesus, no seu ministério, nos seus ensinos, ele vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração.
porque dele procedem as fontes da vida. Então, às vezes nós nos preocupamos o seguinte: não, eu tenho que controlar a minha língua para não falar demais. Mas, na verdade, antes de querer controlar a língua, nós precisamos tratar o nosso coração. Cuidar do nosso coração. Antes de nos preocupar com controlar a língua, nós precisamos cuidar do nosso coração, tratar o nosso coração, porque as nossas palavras, via de regra, vão ser reflexo daquilo que está no nosso coração. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, porque há muita coisa guardada no nosso coração que acaba saindo pela nossa boca através de palavras que acabam ofendendo as pessoas, que acabam às vezes prejudicando as nossas relações, e nós fazemos isso às vezes de forma inconsciente, de forma despretensiosa, de forma às vezes inocente. Às vezes agimos de uma forma indevida, inadequada, não porque queremos, mas por causa das experiências que estão registradas na nossa memória, por causa das emoções que estão guardadas em nosso coração. Por isso que nós temos que conhecer a nossa história, conhecer a nossa essência. Nós precisamos identificar aquilo que nos feriu, aquilo que gerou em nós algum tipo de marca, algum tipo de sofrimento que está se refletindo hoje na forma como agimos, na forma como falamos e na forma como pensamos. Tudo começa em nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitas coisas dentro de nós que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa caminhada, que às vezes nós não conhecemos, não nos atentamos para essas coisas. E simplesmente vamos agindo como agimos, fazendo o que fazemos, falando o que falamos, gerando prejuízo para as nossas relações e às vezes destruindo a nossa vida, porque não buscamos conhecer a nossa história, porque não buscamos conhecer a nossa essência e porque não buscamos tratar as nossas feridas. Às vezes, nós sangramos no outro porque não saramos as nossas feridas. Às vezes, as palavras que saem da nossa boca acabam ferindo o outro, porque, na verdade, refletem as feridas que existem dentro de nós. Não é sobre o outro, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, pense sobre isso. Não é sobre o outro. Muitas vezes, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Às vezes, o outro não tem nada a ver com a história. E a gente acaba falando o que não deveria falar, ferindo as pessoas, magoando as pessoas, nos distanciando das pessoas ou afastando as pessoas de nós. Então ele diz que a fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Precisamos cuidar do coração para que a nossa fala, para que as nossas palavras transmitam graça, transmitam a presença de Deus, reflitam o amor de Deus. E aí no versículo 21, caminhando já para o final da nossa reflexão nessa manhã, ele diz assim: as palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As palavras dos justos alimentam, edificam, fortalecem. Mas os insensatos, aqueles que falam o que querem, do jeito que querem, no tempo que querem, com quem querem, acabam morrendo, acabam sendo destruídos por causa da falta de juízo. Então, nós precisamos olhar o seguinte: as nossas palavras, elas têm edificado ou têm destruído? Elas têm abençoado ou têm amaldiçoado? Elas têm transmitido graça ou têm transmitido legalismo? O que as nossas palavras têm transmitido? As nossas palavras precisam transmitir graça. As nossas palavras precisam transmitir edificação. As nossas palavras precisam refletir o amor de Deus em nós. Nós não podemos simplesmente falar o que queremos ou o que pensamos.
E muito menos com a desculpa de dizer que nós somos sinceros e por isso falamos tudo o que pensamos. Não é sobre isso. Porque aquele que é sábio analisa o que fala, quando fala, como fala e com quem fala. Que você possa nessa manhã refletir sobre isso. Talvez você tenha sido muito ferido por coisas que você ouviu. E por isso você está ferindo outros porque o seu coração está ferido. Então o meu convite para você nessa manhã é para que você faça um mergulho dentro de si mesmo. Você possa fazer uma introspecção e ver aquilo que há no seu coração que é reflexo de feridas que foram causadas por causa daquilo que outras pessoas falaram com você ou falaram a respeito de você. E então pedir ao Senhor que esteja sarando essas feridas que existem no seu coração. Pedindo ao Senhor que sare o seu coração. Para que, tendo então o coração sarado, as suas palavras transmitam graça. As suas palavras gerem vida, gerem edificação na vida daqueles que ouvem. Às vezes, nós nos precipitamos em falar aquilo que não deveria ser falado no momento em que achamos que deveria falar. Às vezes, nós nos omitimos diante da necessidade de dar uma palavra de conforto. Às vezes nós nos omitimos diante de dar a oportunidade de elogiar alguém, de abençoar alguém. Mas quando surge uma oportunidade de ferir, de ofender, de falar algo que vai gerar constrangimento na vida do outro, a gente acaba não perdendo a oportunidade. Felizes são aqueles que sabem controlar a sua língua. Felizes são aqueles que buscam em Deus sabedoria para saber o que falar, como falar, quando falar e com quem falar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar essa segunda-feira para tomar uma atitude, tomar a iniciativa de pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que as nossas palavras, para que aquilo que sai da nossa boca gere vida naqueles que ouvem. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez compartilhando a Tua palavra, trazendo a Deus uma reflexão que nos leva a ser confrontados sobre a necessidade de termos sabedoria acerca do que falamos, como falamos, com quem falamos e quando falamos. Trabalha, Senhor, no nosso coração, sarando todas as feridas que porventura existam em nós e que acabe nos fazendo falar aquilo que não deveria ser falado, ou da forma como deveria ser falado, ou no tempo ou com quem acabamos falando de forma errada. Que as nossas palavras, Pai, gerem vida, abençoem as pessoas que ouvem, gerem edificação na vida daqueles que ouvem. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, para que possamos refrear a nossa língua, para que possamos saber o momento certo de falar e o momento também de nos calar. Pai, que a Tua bênção permaneça sobre cada vida e sobre cada família aqui representada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E eu quero pedir para que, mais uma vez, você compartilhe o link desse programa. Se você já compartilhou, compartilhe com outras pessoas. E se você não compartilhou, compartilhe, porque eu acredito que muitas outras pessoas, além de nós, também precisa ouvir esta palavra, tá bom? Que Deus nos abençoe, uma ótima segunda-feira e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.